Eu tenho um histórico de milagres na minha vida, desde criança. E assim, eles não começaram a acontecer depois que eu comecei a ser agredida. Então eu gostaria que você compreendesse que Deus, Ele está disponível para nos ajudar. Tem uma passagem na Bíblia que fala que quando um filho pede peixe, o pai não dá espinho. Então, eu creio nisso. Porque todas as vezes, e eu com idades diferentes, que eu pedi a Deus, que eu clamei a Deus, Ele me ouviu. Mas é lógico que não é só você ficar fazendo tudo de errado e ficar pedindo socorro para Deus em tudo. Você tem que ser uma pessoa do bem. Você tem que buscar ser uma pessoa do bem, porque a gente, naturalmente, a gente é falho, a gente peca, né? Mas tem coisas que você pode se corrigir no dia a dia, que você pode optar no dia a dia. Né? Você pode optar ser uma pessoa do bem, você pode optar ser amável com o seu próximo, você pode optar não espancar seu filho, você pode optar por não roubar, você pode optar por trabalhar para ganhar dinheiro quando estiver faltando coisas. Então, assim, tem um monte de coisa na vida da gente que é opção. E eu tenho um perfil de optar pelo bem. E eu acredito que das minhas experiências com Deus, uma das que mais me educou foi uma vez quando eu era pequenininha ainda, uns 10 anos, e eu sempre fui muito inteligente, esperta, proativa. E eu me lembro que com 10 anos eu já fazia compra no supermercado para minha família. Aí eu fui numa cidadezinha de Minas chamada Passa Três, fui fazer compras. E aí fiquei na casa de uma família conhecida nossa e faltou dinheiro para comprar balinha para os meus irmãos. E nessa casa que eu tava, tinham 3 moedas em cima da mesa. E aí eu pensei, já fiz as compras todas, mas não tô levando balinha. Vai ser uma decepção chegar lá na fazenda, que a gente morava na roça, sem as balinhas dos meus irmãos. E aí eu peguei e vi aquelas moedas e não pensei 2 vezes. Fui pegar aquelas moedas para comprar as balinhas. Fui até a mesa, peguei e fui caminhando para a porta para sair para ir no mercado comprar as balinhas. E quando eu dei mais ou menos uns 3, 4 passos, me deu uma consciência muito pesada. Eu pensei, poxa, mas não são minhas essas moedas. E aí eu voltei no mesmo momento e eu queria descobrir onde era o local na mesa que estava cada moeda. Porque para mim não era suficiente devolver as moedas, mas colocá-las cada uma no seu devido lugar. E eu me lembro que aquela experiência foi como se eu tivesse tido a oportunidade e eu mesma tivesse optado pela definição do meu caráter. Então, por quê? Porque a vontade de pegar eu tive. Pegar, eu peguei. Mas eu me arrependi. E aí eu pensei o que é certo, o que é errado. E eu devolvi as moedas, porque eu fiz uma opção pelo que é certo. E ali foi um momento muito importante para a minha definição do meu caráter. Porque a partir dali, para mim, o que é certo, o que é errado. E eu vivo uma vida mais ou menos assim, o que é certo, o que é errado, não tem meio termo. E na Bíblia diz que você precisa ser quente ou frio, porque os mornos vão ser vomitados. E eu acredito nisso, sabe? Porque não tem como você ser 2 pessoas ao mesmo tempo. E ao longo da minha vida aconteceram muitos milagres. Um milagre assim que parece bobo, mas que foi muito importante na minha fase de criança, é que eu era uma criança que eu nem tinha coragem de olhar para as pessoas e rir, porque eu era traumatizada, me sentia muito feia, negra, né? Pobre. E eu não ria, eu não olhava as pessoas no olho. E para piorar, eu tinha 150 verrugas entre o dedão do pé e o joelho. Imagina uma criança que já é traumatizada e ter 150 verrugas. Um dia eu contei 150 verrugas. Algumas pequenininhas, umas médias.
E eu me lembro até hoje que uma era enorme no meu joelho. Então era muito difícil ter as verrugas. E pior, eu negra e as verrugas eram brancas. Imagina que espetáculo. E eu tinha, para piorar, eu ainda tinha um carocinho aqui, que parecia tireoide. E tinha um começo de um papo. E na época se falava muito em tireoide, se falava muito... Eu conhecia até algumas pessoas que tinham um papo, não sei se você já viu falar, mas tinha algumas mulheres que tinham papo. E eu tinha um comecinho daquele papo e tinha um caroço aqui. Imagina, uma menina que tinha uma tendência de ter verrugas, papo, esse negócio aqui, tipo como fosse aquele gogozinho de homem. Pois é. Então assim, eu tinha tudo para ter uma autoestima baixa, né? E aí eu me lembro que teve uma vez que eu fui orar, pequenininha, eu orava no meio do mato. Eu copiava o modelo de Jesus, sabe? Eu subia no monte para orar, no meio do mato, eu subia em alguma pedra no alto, eu ia para o meio da natureza. E eu me lembro que uma vez eu fui para o meio do mato orar para que Deus tirasse aquelas verrugas de mim. E eu me lembro que eu passei uma coisa em cima daquelas minhas verrugas como se fosse uma simpatia. Fui lá, passei uma coisa e botei aquela coisa no mesmo lugar no chão e fui embora. E você sabe que eu não tenho verrugas desde aquela época. As verrugas sumiram. O papo nunca... O papo era aqui. O papo não cresceu. O negócio daqui, o carocinho, não evoluiu. Ninguém nem percebeu que eu tinha esses dois problemas físicos aqui. E as verrugas sumiram. Então, assim, eu tenho um histórico de fé e de iniciativa de fazer oração desde criança. Foram acontecendo outras coisas que eu vou relatar em alguns outros tópicos do livro e que eu também vou falar no vídeo, que é caso de afogamento, que eu consegui pegar uma irmã minha de um rio muito fundo, casos de livramento de estupro, casos de livramento de acidente, enfim, uma lista de milagres aconteceram comigo. Eu vou relatar para vocês ao longo dos nossos vídeos. Mas é só para dizer para vocês que não começou quando eu comecei a ser agredida. Começou quando eu comecei a ter uma vida de oração e começou quando eu comecei a exercitar a minha fé. Começou quando eu comecei a tomar a decisão de fazer coisas certas. Começou quando eu comecei a conversar com Deus. E é isso que eu proponho, que você tenha uma vida íntima com Deus. Porque a vida aqui é muito difícil para a gente ficar sozinha. E nem sempre as pessoas são amigas. E nem sempre você recebe ajuda. E nem sempre você está satisfeito com a realidade de lealdade, de parceria. Né? Às vezes a gente é traído e é enganado pelas pessoas mais próximas a nós. Mas Deus não. Deus não. Então é importante que a gente não deixe Deus para vez em quando. Porque Ele é mais importante do que todo o resto.